Hoje você vai entender a ciência e eficiência desse equipamento, que é utilizado não só para o esporte, mas até para o tratamento de algumas doenças. Antes da gente levar o nível dessa conversa, vamos entender o básico. As roupas de compressão promovem um pequeno aumento da pressão na superfície de contato com a tua pele, que consequentemente melhora a circulação sanguínea e aumenta o retorno de sangue venoso para o coração, fazendo com que você diminua o nível de lactato aprisionado nos músculos e você tenha menos dor no pós-treino. Para esse primeiro embasamento eu utilizei o estudo de 1987, publicado pela American Journal Physical Medicine and Rehabilitation, que promoveu esse estudo utilizando meias de compressão em uma sessão de treinos de alguns atletas e depois disso verificou o nível de lactato nas amostras de sangue desses atletas. Isso significa que com uma menor concentração de lactato no sangue, o corpo tem menos trabalho pela frente para fazer a recuperação muscular do pós-treino. Para que você entenda um pouco melhor esse estudo, as roupas de compressão elas promoviam um reforço da bomba muscular da posterior da perna, fazendo com que mais sangue circulasse e retornasse para o coração. Lembrando que você pode acessar todas as fontes dessas afirmações que eu estou fazendo aqui na descrição do vídeo. Falamos um pouco da parte mais simples e agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo na atuação desse equipamento. Além da recuperação muscular pela melhora da circulação sanguínea, esse equipamento também promove uma maior estabilidade do músculo, fazendo com que ele sofra menos vibrações durante o teu treino. Quando existe um nível de vibração muito alta no músculo, quando você corre, por exemplo, você tem um aumento da fadiga muscular em virtude da vibração que você está gerando no teu músculo. Agora, papo de engenheiro. A vida em fadiga de um material é a quantidade de ciclos que ele suporta para uma determinada força até que ele se rompa. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que esse ferrinho aqui é uma fibra muscular e aqui ó, é a região do teu joelho. Conforme você for desgastando, movimentando o seu joelho, ele quebra. Isso é vida em fadiga. Então quando a gente está falando nas movimentações, no movimento do nosso músculo quando a gente está correndo, eu sei que muita gente quer, na verdade, romper algumas fibras para ganhar mais massa muscular. Porém, se você fazer esse movimento repetitivo, como por exemplo numa corrida, as roupas de compressão vão ser muito bacanas, muito legais, para que você evite que esse rompimento de fibra seja um rompimento, sei lá, de algum tendão ou algo mais grave. A fonte de tudo isso que eu estou falando está relacionada com um artigo publicado em 2007 na Journal of Sport Science, que também você pode acessar aqui na descrição do vídeo. E nesse estudo ele diz que como consequência da atividade física, o sarcolema, que é um tecido que envolve as fibras musculares, ele é danificado e leva à redução da homeostase do cálcio, que promove a renovação dos ossos, o que resulta em necrose celular. Eu vou tentar explicar para você, eu tentei pesquisar um pouquinho mais a fundo, mas eu recomendo que você pesquise um pouco melhor. Como quando a gente está praticando atividade física, a gente acaba estragando esse tal sarcolema aí, e ele vai diminuir a homeostase do cálcio. E pelo que eu pesquisei, a homeostase do cálcio ela tem relação com a troca, por exemplo, do nosso tecido ósseo. E como ele vai diminuir essa homeostase, essa troca dos nossos tecidos conjuntivos, ele vai acumular muitas células mortas no nosso corpo e vai resultar em necrose celular. Então, quando a gente utiliza as roupas de compressão, a gente vai diminuir um pouco a destruição desse tal sarcolema, que ele está diretamente ligado com a homeostase do cálcio. Se eu diminuo a destruição do sarcolema, eu ainda mantenho a homeostase do cálcio boa. Por acaso, se você for fisiologista, médico ou entenda melhor o assunto, pode comentar aqui embaixo para que a gente eleve mais o nível dessa conversa. Logo, a presença desses resíduos celulares, por sua vez, vai também promover inflamações, que ele vai ser caracterizado por edemas musculares. E é bem nesse ponto que eu quero entrar, porque as roupas de compressão, elas não só servem para atletas, mas elas também podem ser utilizadas por trabalhadores, por exemplo, a gente que está na correria, e ela é até utilizada em alguns tratamentos de algumas doenças que eu vou explicar agora. As roupas de compressão, e agora eu vou chamar de terapia de compressão, também são utilizadas para os tratamentos de algumas doenças como o edema, principalmente o linfedema muscular, que pode surgir como efeito colateral da quimioterapia. Como diz o estudo realizado pela Universidade de Guma, pelo Departamento de Medicina e Enfermagem em 2007. Além disso, outro estudo de 2016, realizado pela Universidade Tecnológica de Sydney,
que experimentou as roupas de compressão em atletas que trabalhavam em armazéns, construção civil, paisagismo e verificou que esses atletas sentiam menos dor no pós-treino ao trabalhar, e quando eles executavam o trabalho deles, eles não sentiam tanta dor muscular quando eles estavam vestindo as roupas de compressão. Por outro lado, o estudo não conseguiu verificar mudança significativa em alguns componentes do sangue quando esses atletas utilizavam as roupas de compressão durante o trabalho deles também. Porém, esses atletas disseram pelo menos, que se sentiam mais confortáveis para trabalhar quando estavam utilizando as roupas de compressão. Agora vamos para os ganhos secundários, que tem muita gente que acaba comprando as roupas de compressão por esses motivos que eu vou falar agora e não sabe dos outros motivos principais. Então, os motivos secundários. Para esses benefícios secundários, eu utilizei a opinião que eu encontrei de alguns atletas na internet, além da minha experiência também utilizando essas roupas para treinos de funcional, por exemplo, corrida e também principalmente nos meus treinos de luta. Um dos principais ganhos é a diminuição do atrito, que quando você vai, por exemplo, realizar um treino de levantamento de peso olímpico, o atrito da barra com a tua coxa para fazer um movimento de snatch ou de clean jerk, ele vai diminuir esse atrito na coxa, vai preservar a potência que você gerou e talvez você consiga até levantar mais peso. E mesmo que você não consiga levantar mais peso por conta de você preservar essa potência do movimento, ele vai ajudar com que você não machuque a tua coxa tanto assim. E ele também, eu posso dizer por experiência própria, que ele vai ajudar você a não cansar tão rápido assim. Você consegue fazer algumas repetições a mais para ele conseguir deslizar melhor a barra na coxa. Já para o treino de luta, eu posso dizer para você que ele vai diminuir o atrito também, principalmente dos joelhos, coxa, dos dedos quando você estiver lutando com seu oponente, cotovelos, antebraço, tudo. Ele vai ajudar bastante a diminuir o atrito. O que acontece? Vai ficar um pouco menos esfolado quando você vai fazer luta agarrada, por exemplo. Outros dois ganhos secundários é o aumento da temperatura corporal para você realizar treinos em dias de frio, por exemplo. Aumento também da higiene corporal, já que você não vai suar tanto, ou melhor, a roupa vai segurar um pouco o teu suor, principalmente quando a gente está falando de luta de jiu-jitsu, de karate jutsu, de MMA. E já que a gente está falando de atrito, raspar a coxa, raspar a barra na coxa, raspar todos esses materiais na roupa de compressão, é óbvio que vai diminuir um pouco a vida útil desses materiais, além também do suor, que vai ter aí um detalhezinho que eu quero falar mais no final desse vídeo, que é muito importante com relação aos materiais. Agora eu tô entrando mais na minha área, que é a parte dos materiais, a seleção dos materiais. Em 2014, o Departamento de Tecnologia Têxtil do Instituto Tecnológico da Índia observou o comportamento de queda de compressão e as características de recuperação, utilizando uma perna mecânica para verificar a perda de compressão na região do joelho, em função do número repetitivo de movimentos que o joelho faz durante uma corrida. E as características de recuperação foram avaliadas medindo o encolhimento residual em diferentes intervalos de tempo utilizando o teste de fadiga cíclica. Isso significa mais ou menos a ideia de quando o material laceia, ou seja, ele perde aquela compressão que ele vai efetuar em cima da superfície da tua pele. E esse estudo verificou que a forma como o material de compressão ele é costurado, ele tem influência direta nas capacidades elásticas de compressão e também da recuperação desse material. Mas agora, quais são os melhores materiais que esse estudo verificou para fazer as roupas de compressão? O tecido costurado com lycra mostrou menor compressão, porém ele tinha uma recuperação muito melhor e ele tinha uma estabilidade elástica, ou seja, ele conseguia resistir à fadiga durante um maior ciclo de tempo. Para ficar um pouco mais claro para você, quando você utilizar uma roupa de compressão confeccionada por lycra, ela vai ter uma compressão um pouco menor, mas essa compressão ela vai se manter sempre estável, sempre não, né? Mas ela vai se manter o maior tempo possível com uma compressão estável. Já outros materiais eles diminuem mais. O poliéster costurado em seção transversal, ele mostrou uma maior compressão, porém ele diminuía essa compressão com o passar do tempo com maior facilidade. Se você não sabe o que é poliéster transversal, eu vou te mostrar um exemplo aqui. Olha só, ele é mais direcionado um pouco para baixo as fibras ali. E agora vem um assunto final que eu queria entrar com você
Para as roupas de compressão, eu sempre compro de marcas de roupas boas, com qualidade comprovada, porque eu sei dos benefícios que esse material pode trazer para a saúde da gente, então eu não compro qualquer material. Compre as roupas de compressão que são confeccionados com materiais que têm ação antimicrobiana, porque você vai suar e isso vai diminuir a vida útil do teu material.